Conheça agora a linda história de vida da Aida Priscila. Hoje nós vamos conhecer uma jovem muito talentosa. Ela toca violão, ela é muito bem sucedida também, ela é responsável pela área comercial de uma grande instituição financeira. Ela é blogueira também, ela tem um blog através do qual ela ajuda muitas pessoas no Brasil, na cidade dela e até em outros países. E tá aqui ela agora, é a Aida. Aida, é muito prazer conversar com você. A gente quer te conhecer um pouquinho melhor, sua infância, como é que foi, sua família, sua vida, de onde que você veio. Então, Ruth, como você falou, eu me chamo Aida Priscila, o pessoal me conhece mais como Aida Priscila. E eu venho de uma família bem carente financeiramente. Eu tenho 30 anos, eu nasci em Florianópolis, passei parte da minha infância em Lages e parte em Joinville. Eu venho de uma família cristã. A minha mãe, ela conheceu meu pai através de evangelização. Minha mãe, ela fazia evangelização em presídios. Meu pai era ex-presidiário, ela conheceu ele no presídio e creu que a vida dele ia mudar, se relacionando com ela. Esperou ele sair, casaram. E meu pai, ele, apesar de ter trabalhado, ter construído algumas coisas, ter sempre lutado, ele teve alguns desvios de caráter e não foi o que minha mãe esperava. E meu pai, ele e minha mãe então se divorciaram e nós fomos morar em Lages. Chegando em Lages, algum tempo depois meu pai retornou, foi a Lages atrás da família, porque ele ficou sozinho em Joinville, mas eles não retornaram. Eles tentaram voltar algumas vezes a relação, mas era sempre com briga. Por volta dos meus 16 anos, meu pai veio a falecer, ele foi assassinado e naquele tempo, desse período em diante, a minha vida eu senti que deu um baque. Eu parei, eu revi tudo que eu estava fazendo. E você veio de uma situação financeira muito difícil. Como é que você conseguiu se formar na faculdade e estar hoje na posição que você está? E com o falecimento do meu pai, eu vim morar em Florianópolis. Chegando aqui, eu fui trabalhar na casa de uma família como babá. Trabalhei por um ano, onde eu me formei no terceirão. E sempre tive um sonho de trazer minha família para cá, minha mãe, meus irmãos, e dar uma condição de vida melhor. Então esse foi sempre meu objetivo, foi isso que me impulsionou a querer uma faculdade, a querer fazer um curso, né? Então me formei, levei 5 anos para me formar, sou formada em marketing, né? E amo a área que eu atuo. E eu comecei como estagiária, em menos de um ano eu já era supervisora. E eu fui crescendo dentro da empresa e me tornei coordenadora administrativa de um banco bem conhecido na região. E agora recente, você me disse que só fazem 3 anos que você começou a ter intimidade com Jesus, a realmente ser amiga dele. E antes, como é que era a sua vida espiritual? E o Deus que eu conheci na minha infância e durante até os meus 27 anos era um Deus que ele castigava, era um Deus ruim. Eu tinha aversão a pessoas cristãs. A minha casa, na minha infância, ela sempre foi cheia de pessoas cristãs. Minha mãe hospedava cantores, pregadores da palavra. E eu sempre tive aversão. E durante esse período em que eu ia para a igreja, eu ia praticamente obrigada, forçada pela minha mãe. Eu lembro de vezes que eu ia para a igreja chorando. E você me disse que quando a sua mãe estava grávida de você, ela e o seu pai queriam muito que fosse um menino. E eles acabaram declarando isso muito, falando isso muito. Isso influenciou de alguma forma a tua vida? Então, minha mãe logo que descobriu que estava grávida de mim, ela tentou o aborto, né? Depois de alguns anos ela me contou, já pediu perdão, já liberei perdão quanto a isso. E um dos desejos que ela tinha era ser um menino. E aí veio uma menina. Então, antes mesmo de eles saberem que era uma menina, meu pai, minha mãe, sempre conversando como se fosse um menino, passando a mão na barriga, falando sobre isso. Então, a gestação dela toda, ela esperava que viesse um menino. Né? Hoje eu entendo que essas palavras liberadas, elas tiveram legalidade no mundo espiritual sobre a minha vida. Aos meus 15 anos eu tive meu primeiro envolvimento homossexual. Desde então eu ficava tanto com meninos quanto com meninas. Né? As pessoas que eu conheci, que eu me relacionei, né, foram de ambos os sexos. E em 2004 eu conheci uma pessoa, né, onde eu me apaixonei, ela se apaixonou por mim, era uma mulher. Nós passamos a viver junto, morar junto, né? A gente usa um termo no mundo gay que é o casar, né? Nós casamos realmente, não tivemos uma união estável no papel, mas tínhamos todas as características de um casal. Investimos em um imóvel e moramos por volta de uns 4 anos juntas. E você toca violão, eu quero te ouvir. Vamos lá. Vamos.
Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E como que você se achegou a Jesus? Como que você deixou de ser a menina que tinha aversão a igrejas e passou alguém que ama Jesus acima de todas as coisas, como a gente vê hoje em você? Então, um dia eu estava encerrando meu expediente em Florianópolis e eu estava no trânsito e eu parei num semáforo e enquanto eu parei no semáforo eu comecei a mexer na rádio para procurar algum som para eu ouvir. Enquanto isso o semáforo abriu e eu não percebi e um veículo atrás de mim, o cara começou a buzinar, eu olhei para o retrovisor e esqueci a rádio e continuei andando. E no decorrer do meu trajeto eu comecei a ouvir umas baterias, guitarra tocando e como eu gosto muito de rock, eu parei para aumentei o volume, aliás, e comecei a prestar atenção na letra. E a letra ela falava de Jesus. E desde aquele dia eu passei vários dias ouvindo a rádio. Só não contava para ninguém, porque eu tinha vergonha disso, né? Eu fiquei nesse processo de ouvir essa rádio por um bom tempo, até que um dia eles passaram o telefone da igreja e eu resolvi ligar. Aí eu liguei, uma pessoa me atendeu e me disse, olha, a igreja fica no tal local, se você quiser vir aqui, você vem e me procura. A pessoa foi muito amigável, eu estranhei, tipo, como assim vem aqui me procura? Eu estranhei pela forma com que ele me tratou. E eu deixei, passou mais uma semana, um belo dia eu resolvi ir. Estava tendo um culto naquela semana onde o pastor estava ministrando sobre aquilo que tu gostaria que Deus fizesse na tua vida. E aí eu peguei um folheto e escrevi algumas coisas e guardei. E saí de lá. Aí na semana seguinte eu retornei a essa igreja. O pastor estava pregando, ele falou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele disse, a gente vai muito à igreja, pede muito para Deus bênçãos, a gente quer muitas coisas. A gente vai para Jesus como se a gente estivesse num supermercado, num carrinho de compra com uma lista. Eu olhei minha lista da outro dia que eu tinha ido, tinha um monte de coisa que eu queria. Eu queria um apartamento, eu queria o carro, eu só queria coisas materiais. Eu comecei a olhar e ali o Espírito Santo começou a quebrantar meu coração. E eu risquei tudo o que estava escrito depois dessa palavra que ele pregou e eu escrevi, eu quero te conhecer, Deus, e te amar. E aí teve um dia em casa, assim, que eu estava deitada, na semana anterior eu havia ido na igreja e nesse dia que eu risquei a minha listinha, uma pessoa veio falar comigo, uma moça, ela disse, ela se chama Giane, ela chegou e falou, eu quero te fazer um convite, vem um dia aqui que eu quero conversar contigo, a gente tem um grupo assim, a gente se reúne, vai ser legal, seja bem-vinda. E ela foi muito amigável, até meio que estranhei e falei, nossa, que grudenta essa pessoa, né? Já vem, já falando, nem conhece. E eu não sabia que esse era o amor de Deus, né? E aí eu estava um dia à noite em casa e eu lembrei do cartãozinho pro telefone dela. E enquanto eu estava lendo a Bíblia, foi a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Eu ouvi ele dizer para mim, liga para ela e marca um horário para conversar e ver o que ela quer te mostrar. E aí eu fiquei assustada, eu estava no quarto sozinha. E naquele momento eu peguei e estava lendo a Bíblia, mas a Bíblia para mim não significava nada, era muita confusão, era muita informação e eu não tinha entendimento nenhum do que eu estava lendo. E aquele dia eu peguei e foi passando um filme, os testemunhos que eu vi, a vida do Rodolfo Abrantes, do Lázaro, a esposa do Rodolfo Abrantes, a Dani, minhas amigas, e eu comecei a... Veio um filme e eu senti o desejo de parar aquele momento no quarto e eu senti que Jesus Cristo estava dentro do meu quarto. As pessoas perguntam assim, quem que te levou a Cristo? Eu falo, ninguém, Jesus. E ele se manifestou para mim. Eu conheci Jesus, algo sobrenatural que ele fez na minha vida. Eu estava no meu quarto, eu ajoelhei e eu falei para ele, olha, eu não acredito que tu existe. Se tu realmente existe, eu quero te pedir uma coisa. Eu quero te amar acima de todas as coisas. E eu quero te amar acima do meu amor próprio. Porque a pessoa mais importante do mundo para mim sou eu. E eu orei, deu e terminou. E no dia seguinte a minha vida continuou e as coisas foram continuando. Depois de um período, é engraçado que nem lembro como foi, mas a gente começou a ir na igreja junto. E ela também foi. Passaram-se algumas semanas e o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração e eu comecei a olhar para ela e já não ver aquilo que eu via antes, né? De já não ter mais aquela atração que eu tinha antes.
E quando você começou a frequentar a igreja, você contou para as pessoas que tinham um relacionamento homossexual? Elas não te julgaram, não te criticaram? E para minha surpresa, assim, o que eu creio que uma das coisas que me manteve firme até hoje foi a forma com que eu fui acolhida, a forma que nós fomos acolhidas, porque, como eu disse, a gente conversou, Deus ele foi tirando aqueles desejos, as vontades de nós termos uma relação homossexual, e eu passei a vê-la como minha irmã. Hoje eu olho para ela e eu absolutamente não sinto nada, eu sinto apenas um amor fraterno mesmo, e eu comparo muito o amor que sinto por ela à minha irmã, aos meus irmãos. E nessa caminhada com Deus, assim, o que o Espírito Santo tem gerado dentro de você com relação a sonhos, a projetos? E eu até estava comentando contigo hoje que eu paro e faço muitas vezes um balanço do que era a minha vida antes, e eu vejo que muitas pessoas passaram pela minha vida. E esse fim de ano eu estava orando, eu estava falando com o Senhor e dizendo: Deus, eu quero me aliançar. Deus tem ministrado muito isso no meu coração, fazer alianças. Eu quero me aliançar com pessoas, eu quero conhecer pessoas e quero que elas fiquem na minha vida. Quero que elas permaneçam, eu quero que exista algo que nos ligue, que seja o teu amor. Eu quero deixar algo para as pessoas, né? Então, assim, disso vem o meu trabalho na Donep. Hoje eu tenho um blog onde eu ministro a palavra. Pois né? é, o blog. Como é que surgiu a ideia do blog? Até vamos dar uma olhadinha como é que é o blog agora. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração que eu deveria fazer um blog. E começou a falar comigo, sozinha, audivelmente, pelo meu coração, e dizia: Você já era especialista em blog? Já sabia mexer Não, com blog? eu não fazia nem ideia do que era um blog, né? Um dia eu estava orando de manhã e eu ouvi o Espírito Santo falando de novo: você vai fazer o blog? Aí eu falei: Senhor, eu não sei o que é um blog, não faço nem ideia. Se tu queres que eu faça esse blog, me mostra como fazer. E levantei e em seguida eu fui tomar meu café da manhã antes de trabalhar. Assim que eu liguei a televisão, da mesa da cozinha, assim, eu liguei, a Ana Maria Braga falou: e para você que quer saber como criar um blog, espere que no próximo bloco está um especialista aqui para prestar uma assessoria para blogs. Aí eu comecei a falar: Senhor, eu tinha orado, fazer 5 minutos sobre isso. E Deus ele usou esse programa para falar: não, é para você fazer. Né? Então foi uma confirmação do Senhor. Aí criei o layout, fui mexendo, eu sou muito curiosa e eu amo tecnologia, né? Então eu fui fuçando, fui lendo, ouvindo pessoas como fazia, e baseado nisso eu resolvi criar um blog. Então o blog ele tem mais de 1 ano e eu sou muito grata a Deus, porque todas as vezes que Deus me dá uma palavra para estar edificando a vida de alguém, eu sei que Ele está por trás, porque eu não escrevo qualquer coisa, eu oro e eu peço para que Deus dê um direcionamento. Eu sempre falo, no início eu fazia com muita frequência: Senhor, confirma as obras das minhas mãos. É coisa da minha cabeça essa palavra, eu quero que tu confirme. E pessoas de vários lugares do mundo vinham, deixavam depoimento, falavam algo, então aquilo começou a confirmar o propósito de Deus. História linda de vida essa da Aida, não é mesmo? Ela, na verdade, no início, na sua infância, ela teve experiências muito ruins com a igreja, com pessoas que falavam coisas que não eram verdadeiras de Deus. E ela ficou com uma imagem distorcida desse Deus maravilhoso, achando que ele é um Deus mau, que não se importa com ela. Faça uma autoanálise e veja se você também não tem uma imagem distorcida de Deus, que às vezes te impede de se relacionar com Ele, te impede de conversar com Ele. Você pensa que Deus está muito longe, que Ele não se importa com você. E não é verdade. Ele é um Deus bom, Ele é um Deus amável, Ele é um Deus doce. E a gente sabe disso pelo que está escrito na palavra dele, na Bíblia, e por todas as pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente entrevista aqui no programa, que exalam desse amor e que conhecem esse Deus de uma forma tão real, tão linda, tão verdadeira, que sabem que esse Deus é amor. Então experimente esse Deus também, deixe para trás, deixe de lado esses preconceitos, esses julgamentos que você tem de Deus, que não são reais, e busque conhecê-lo de verdade. Busque através de Jesus se achegar até Deus. Você vai ver que é incrível, que é demais, que Ele vai transformar a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. E que Deus te abençoe.